para que os colegas também possam ver, tá? Então, comecei a gravar a partir de agora. E aí a gente vai fazer essa resolução de exercícios aí. Vou conseguir apagar aqui. Tá? Então, pessoal, a gente começa a lista de exercícios com o exercício clássico de funções. Ele é um exercício que traz uma tabela, onde tem em uma das colunas a área de metros quadrados e na outra coluna o valor a ser pago pela aquisição desse piso, dessa quantidade. Então, ali na primeira coluna a gente tem 40 metros quadrados e a pessoa vai pagar R$ 2.800. Depois, se ela comprar 25 metros quadrados, ela vai pagar R$ 1.750. Essa relação que se estabelece entre a quantidade adquirida de piso e o valor pago, a gente chama dela de função. A gente diz que o valor pago está em função da quantidade adquirida, da área comprada. Então, quando a gente tem uma tabela, a primeira coisa que precisa observar é que relação que se estabelece entre eles. É uma relação direta ou é uma relação que possui um adicional, um valor fixo? E aí a gente conhecendo essa relação, a gente conhece o que a gente chama então de lei da função, que é a fórmula que faz todo o ordenamento da função para todo x real, né? Então ali 40, 2.800, 25, 1.750. A gente consegue observar uma relação. É uma relação que nos mostra que a gente está multiplicando o 40, esse valor aqui, a gente acaba multiplicando ele por um valor fixo, que é 70. Ó. 40 vezes 70, 2.800. 25 vezes 70, 1.750. 60 vezes 70, 4.200. Mas aí também pode ocorrer, né? Ah, mas de onde é que saiu esse 70? Como eles têm uma relação entre eles, se eu multiplico o 40 por um número que eu obtenho 2.800, quer dizer que se eu fizer o inverso, se eu dividir o 2.800 por 40, eu vou ter o 70 aqui como resultado. E a mesma coisa vai valer para cada um deles. E isso é importante vocês testarem, porque se um deles não der certo, quer dizer que não é essa a regra. Então, se vocês dividirem 2.800 por 40, vocês vão ter 70. 1.750 por 25 vai dar 70. 4.200 por 60 vai dar 70. E 12.635 por 70, por 180 com 50, vai dar os 70. Então aí a gente já consegue ter um ordenamento, a gente já consegue saber quanto é que cada um desses pisos, qual é a lei dessa função, que regra que obedece para a gente obter o valor, tá? Então ali até a pergunta B perguntava qual é a fórmula ou lei que relaciona o valor y de um pedido de acordo com a quantidade x. Então a lei é 70 vezes o valor que a gente adotou para x. A primeira coluna é x e a segunda é y. Então é 70 vezes o valor que a gente adotar para x. Sempre a gente escreve a lei de uma função dessa forma. F de x é igual ao quê? A lei, a regra que a gente tiver adotado. Então aqui, ó, para responder a letra A, qual será o valor de um pedido de 100 metros quadrados? Então, já que a gente sabe que é 70 vezes a quantidade, a gente vai responder que para 100 metros quadrados, então F de 100, o valor vai ser 70 vezes 100, que é o valor de x. Então, o valor vai ser 7.000. A mesma coisa, ó, quando a gente está querendo saber o valor de 250 metros quadrados. A gente vai fazer F de 250. A gente está utilizando o valor para substituir o x, porque a quantidade é estabelecida através do valor de x. Ó, então, a gente tem aqui 70 vezes 250, que vai dar 35. Vou fazer aqui para alguém quer chutar aí.
Não, 500 seria 2 vezes 50. 70 vezes 250. Deixa eu ver. 17.500, isso aí. 17.500. Tá ruim de digitar meu número aqui. Tá, então isso aí, ó. A gente vai sempre substituir. Deixa eu ver se eu acho uma caneta para sublinhar aqui. A gente vai substituir o valor de x, ó, esse valorzinho que tá aqui, lá no lugar do x na lei da função. Ó, 100, e aqui nesse caso, como era 250, a gente substituiu o x por 250. E aí obteve o resultado, tá? E aí qual é a lei? A lei é essa aqui, ó. F de x igual a 70 vezes o valor de x. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá, vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Eu tô com o celular, meu celular tá pequenininho. Deixa eu ver se... Ai, peraí, volta. Ah, tá. Eu tô tentando aumentar, mas aí como faz tempo que eu não uso, eu não sei como movimentar ele. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá. Deixa agora assim. Aí a gente tem o segundo exemplo, que diz assim, ó, na cidade, um veículo econômico de passeio consome 1 litro de gasolina para cada 9 quilômetros rodados. Então, olha só, é 1 litro, se fosse 9 quilômetros vezes 1, ele ia dar 9. 9 vezes 2 vai dar 18. Então, a quantidade de litros, ela é o nosso valor de x. E aí, o que que a gente quer definir? Quantos quilômetros eu consigo rodar com aquela quantidade de litros disponíveis? Então, o nosso x, ele é os litros. E o nosso f de x, o nosso y, é a quantidade de quilômetros que eu consegui rodar com aquela quantidade de litros. Olha só, ele disse para 1 litro, 9 quilômetros. Então, se eu tenho 0,25 litros, para eu descobrir quanto vai dar para rodar com essa quantidade aqui, eu tenho que fazer justamente vezes o 9. Ó, vamos colocar na tabelinha. 0,25. Para eu descobrir quanto eu consigo rodar com 0,25 de litros, eu tenho que fazer 0,25 vezes 9. Que 0,25 de 9 é 2,25. Então, eu consigo rodar 2 quilômetros e 1/4, 250 metros. Para saber quanto eu consigo rodar com 0,5, eu venho aqui no x, 0,5, e estabeleço a mesma regra. 0,5 vezes 9. E aí a gente obtém o resultado, que é 4,5. Aqui, ó, construindo essa tabela, a gente já consegue observar um padrão. Quem vai alterar é o x. O 9, que é a quilometragem que faz com cada litro, ela é fixa. Então, se esse 9 é fixo, ele é o valor que vai estar fixo na função. A gente já consegue estabelecer que f de x é o valor 9, que é fixo, vezes o x, que é a quantidade de litros que eu coloquei. Meu Deus. Ó, e aí a gente constrói a tabelinha a partir disso.
Aqui ele pede para vocês fazerem a tabela para 0,5, para 0,25, para 2, para 3 e para 10 e 25. E ainda para 40, né? Vou colocar mais uma linha aqui. E aí, então, vocês vão obedecer a mesma regra para todos, ó. Eu fiz 0,25 vezes 9, ou para manter o fixo na frente, né? 9 vezes 0,25. Depois a gente fez 9 vezes 0,5. Então, para obter o próximo valor, eu vou fazer 9 vezes 2. E depois 9 vezes 3. 9 vezes 10. Só fazer todos para deixar todos preenchidinho no vídeo, se alguém for olhar depois com bastante paciência. 9 vezes 25. E 9 vezes 40. Depois eu vou descobrir como é que faz para mudar a cor da letra. Mas aqui para vocês perceberem, então, que... Aqui, ó, aqui na frente. Que quem altera é o valor que a gente usou para x, ó. 0,25, 0,50, o 2, o 3, o 10, o 25 e o 40. É esse valor que vai mudar. O 9 é o fixo, é o que não muda. E aí aqui vocês vão preencher os resultados, né? Vai dar 18, 27, 90, 225 e aqui, por último, 360. Tá? E aí vocês têm o que é pedido ali na letra A. Faça uma tabela que forneça a distância percorrida pelo veículo ao serem consumidos. 0,25, 0,50 e assim por diante. Então a tabelinha está construída aqui. E aí ele pergunta: qual a fórmula que relaciona a distância percorrida em quilômetros em função do número de litros? Que também está aqui, ó. Que a gente já colocou ela aqui. Tá? Essa foi então a nossa primeira página, né? O que vocês acharam? Tinham ficado com alguma dúvida em relação a essa parte de funções? Ou foi mais tranquilo? Estão me ouvindo? É, ela, como ela é mais intuitiva, né?
Se ele pedir a tabela, sim. Porque ali no exercício ele falava, né? Construa uma tabela. Aí, se ele pedir a tabela, vocês vão fazer a tabela. Se ele disser só dê os valores, vocês só dão os valores. Mas o ideal é sempre fazer a tabela, que aí não se perde. Tá? Essa parte aqui, ó, ela é para ver se vocês sabem realmente o conceito de função, né? Aquilo representado através de um diagrama. Qual desses quatro aqui que vocês acham que não é função? Nós temos dois aí que não são funções. Qual que vocês acham que não é? Vamos lá, vamos interagir. Deixa eu ver se vocês. Não querem conversar? Ah, tá aqui. Eu não consigo ver o chat, por isso que eu não tinha visto a resposta. Tá? Então, o que que vocês acham primeiro que configura uma função? Uma função é quando eu tenho valores de x que, resolvendo através de uma lei, eu consigo obter valores em y. Então, uma das principais regras da função é que não pode sobrar nada em x. Então, se a gente tem valores de x que não estão sendo usados no diagrama, ele não caracteriza uma função, tá? Mas aqui nenhum dos casos está. Aqui no caso B, a letra B, então, já diz que a gente não tem uma função, porque a gente tem o zero aí sobrando, né? A função, ela tem aí principal características do diagrama, é o seu domínio, né? O domínio tem que ser completo. Por isso que lá, quando vocês veem o domínio, vocês aprendem a caracterizar o domínio de uma função. Eu não posso ter um valor que está no domínio, que faz parte do domínio, mas não conecta a nenhum valor na imagem. Então, a gente já exclui que aqui a B não é uma função, porque ela tem aqui, ó, ela sobra em x, tá? Não pode sobrar. Outra relação é que cada valor do domínio, cada valor de x, ele tem que ter um único resultado em y. Mas aí vocês vão dizer assim, ó, eu tenho um valor aqui que conecta a 2. Sim, mas o 4 pode conectar a 2. Agora, dois valores não podem ter a mesma imagem, vamos dizer assim, tá? Então, essa é a diferença. Por que que, por exemplo, aqui, ó, esse aqui não pode ser, a letra C não pode ser uma função? Vocês conseguem imaginar uma lei que diga que todo valor que eu multiplicar por qualquer um desses valores resulta em zero? Vou abrir o chat aqui para ver se vocês estão respondendo. Aí seria, a função seria zero vezes x, né? Isso? Só que a função zero vezes x, ela é uma função o quê? Ela existe? Não, porque aí ficaria zero, né? Seria f de x igual a zero. E aí a variável sumia. E aí, como a variável não pode sumir, eu não tenho uma função se eu tenho uma variável multiplicada por zero. Então, por isso, esse caso aqui não é caracterizado como função. Ele é caracterizado como uma relação. Porque seria zero vezes x a única possibilidade de todos os números darem zero. E aí, nesse caso, zero vezes x, ela acaba extinguindo a função. Por isso, a letra C também não é uma função. Por que que a letra D é uma função? Pode ser? Porque existe algum número que eu faça, por exemplo, vezes 4 que dê menos 2 e que dê 2? Mas existe ao contrário, né? Por exemplo, se a função for x ao quadrado, é aquele caso, o menos 2 ao quadrado é 4. E o 2 ao quadrado também é 4.
Mas não tenho como fazer, por exemplo, a raiz se fosse uma função de radical. A raiz de 4 nunca vai dar menos 2. Então não existe, né? Aqui a gente tem a letra A bem característica de função, porque não sobra em A, cada um de A se conecta a um de B, e B pode sobrar porque a gente pode ter sobra na imagem, a gente não pode ter sobra no domínio, tá? Então essa aqui a gente não consegue visualizar uma função que tenha essa capacidade de ter dois valores. Se fosse ao contrário, se essas flechas fossem para cá e tivesse invertido, aí era possível, tá? A única questão que eu fiquei realmente, essa aqui eu sabia que não era. E aí eu vi ali que o Peterson já tinha acertado, que era a B e a D primeiro, né? Que não eram. Mas a única questão que eu fiquei é justamente com a C, tá? Eu entendo que a função f de x igual a 0x não é uma função, porque ela some com a justamente com a variável. Mas pode ser que o professor entenda que seria f de x igual a 0. E aí, se for esse o entendimento dele, essa aqui é uma função constante. E aí sim, todos se ligariam a 0, tá? Mas então, nessa situação, se vocês fossem marcar, ao meu ver, seriam A e C possíveis, tá? Possível nesse entendimento, que seria f de x igual a 0. Mas apesar da gente ter essa dúvida, eu vou esperar para ver o que ele pensa no gabarito. Mas se ele considerar essa aqui como função, essa aqui seria a lei da função. Ó. F de x é uma constante zero. Tudo que a gente pegar de x vai responder em zero. Agora, deixa eu ver o que mexe aqui. Tá aparecendo que tá gravando, tá? Gente, que grave. Vamos lá. Dados, um conjunto A e um conjunto B. E a correspondência entre A e B é dada por x menos y igual a x menos 2. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Pois é, né? Quais represento A ou A e C, vai dizer do gabarito. Tá, então essa aqui era para fazer um diagramazinho. Meu Deus. Vamos ver se eu consigo. Faz um círculo aqui e outro círculo aqui. Tá. E aí, nesse primeiro aqui, a gente vai colocar 0, 1, 2 e 3. Vamos diminuir ele aqui. E aí, aqui do outro lado, a gente tem menos 1, 0 e 1. E aí, ele quer dizer a correspondência, ó, x menos 2. Então, 0 menos 2 dá quanto? 0 menos 2 dá menos 2, né? Mas eu não tenho o menos 2 na imagem. 0 menos 1. 0 menos 1 é menos 1. 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Tá ligado? 2 menos 2. 2 menos 0. 3 menos 2. 3. Então, a gente tem aqui um diagrama. Mas aqui o 0 não ficou de fora. Porque 0, quando eu fiz 0 menos 2, que é a regra aqui, né? Regra, ó. 0 menos 2, o resultado dava menos 2. E eu não tenho menos 2 na imagem. Então, aqui a gente
tem uma função ou não tem? Na função, pode alguém DA sobrar? Não, então, exatamente, não é função. A gente vai colocar não é função. Por que que não é uma função? Porque não pode sobrar elemento no domínio. Pode sobrar na imagem, tá? Mas a gente não pode ter nenhum caso desses aqui, ó, que o número que está no domínio não tenha nenhum correspondente lá na imagem. O exercício 5, então, aqui embaixo, ele deu vários casos de observação, né? Nem tinha muito o que fazer, era para observar o diagrama e responder. Então, primeiro ele perguntava quem era o domínio. O domínio de onde partem as flechas. 3, 4, 5 e 6. É da onde partem as flechinhas. E a imagem é a que recebe as flechinhas, são os resultados. Então, a imagem, a gente tem ali o 3, 5 e 7. Depois ele perguntava, quanto é f de 4? Lembra que o valor que está dentro do parênteses é o x. Então, a gente vai aqui e vai ver, ó. Quando x é 4, quanto que é meu y? Aí a gente vai lá ver o resultado, que é 1. Ó, quando 4 é x, o resultado é 1. X quando y for 3. Então, agora eu vou lá no y. Lembra, o y é esse lado aqui e o x é esse lado aqui. Quando y for 3, quanto que vale meu x? Ó, quanto ali? 6. Quando x for 3, quanto que vale o y? Quando x for 3, o y vale 1. Então, o valor é quando y for 1. A gente tem duas opções. Tanto o 3 quanto o 4 vai resultar. Ué? E lembra a história? Pode dois números de A ligar no mesmo número de B? Pode, não tem problema. É aquele caso do x ao quadrado, lembra? Tanto menos 2 quanto 2, eles vão resultar em 4. Então, os dois vão conectar a 1 lá em y. Tá. Depois aqui, ó. Qual é o valor de y quando x é 5? Então, a gente vai ver aqui, o x é 5. Qual é o valor de y que liga? 7. Qual o valor? F de x, lembrar sempre que f de x e y é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ver qual é o valor de f de x ou de y quando o x é 6. Quando o x é 6, o y vai dar 3. Tá? E aí a última pergunta dessa página diz assim, ó. Qual é o valor de x quando y for 7? Então a gente já tinha a resposta aqui em cima, ó. Quando y for 7, o valor de x é 5. Tá? O ideal é vocês responderem que nem respondi essa última aqui, com x é igual, y é igual, tá? Mas aí é para ficar mais completinho. Mas também não vai estar errado se vocês não colocarem isso. Tá? Próxima página, então. Ver se eu consigo colocar pro lado aqui e aumentar.
A gente está pedindo para saber todo o valor de x que pode ser adotado nessa função. Então, onde é que vocês têm os pontos de atenção? Vocês têm que ter atenção aqui, ó, quando a gente tem no denominador, quando a gente tem na parte de baixo, ó, da função. Isso é um sinal de alerta, quer dizer que o domínio não é todos os reais. X Tem três números que se multiplicando no número negativo. Por exemplo, -2, -2 e -2, o resultado é -8. Então é uma raiz possível. Então onde é que é o ponto de atenção? A gente tem que ter atenção quando está embaixo, quando está no denominador, e quando está dentro de uma raiz par. O primeiro aqui, o primeiro exercício, então, ó. Sempre a gente vai responder dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui outra. Como é que é a resposta de um domínio, tá? A gente vai, o domínio é igual. Aí aqui eu não tenho a chave, mas vocês vão colocar a chave, né? X pertence aos reais, tal que. Sempre começa assim, o domínio é igual. X pertence aos reais, tal que. E aí a gente vai verificar tal que o quê? Se tá embaixo, se tá no denominador, o meu x menos 6, que é o valor que está no denominador, ele não pode ser zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Deixa eu ver se eu vou conseguir traçar uma linha aqui em cima do diferente. Ó, diferente de zero. Ele não pode ser zero. Mas quem não pode ser zero? Todo o valor que está embaixo, ó. Todo x menos 6. Não só o x que não pode ser zero. O x menos 6 não pode ser zero. E aí, nessa sequência, ó, eu vou ter, então, que se x menos 6 é diferente de zero, passo o menos 6 para o outro lado, vai ficar positivo. O x, então, ele vai ficar diferente de 6. Ó, x vai ficar diferente de 6. E aí, então, aqui eu respondo que x pertence aos reais, tal que x é diferente de 6. E fecha chaves, tá? Não tem as chaves disponíveis aqui. Esse tecladinho, ele é muito... Ele não pertence às aulas de matemática, tá? Então, aí vai ser a resposta. Agora, olhando essa aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Ele tem alguma coisa no denominador? Ele tem a variável no denominador? Não. Ele não tem a variável no denominador e ele não tem raiz. Ele é um caso de função clássica e simples. Um caso em que o x está dentro de uma raiz com índice par, tá? Isso é um cuidado. Nesse caso, o meu menos 7, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Agora eu vou ter que fazer o tracinho aqui, ó. Maior ou igual a zero. Então, se ele é um x maior ou igual a zero, se x menos 7, lembrando a mesma coisa, ó, é tudo dentro da raiz, não é só o x que tem que ser maior ou igual a zero. O x menos 7 tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou passar o menos 7 para o outro lado
E vou ficar com x maior ou igual a 7, porque ele estava negativo, ele passa para o outro lado positivo. Ele pode ser tanto maior que 7 quanto menor ou quanto igual a 7, tá? Então, quando a gente for responder, vai responder que o domínio da função, abre parêntese, abre chaves, não parênteses, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 7. Tá? E aí aqui, ó, na letra D, é aquele caso especial que eu falei para vocês. É para ver se vocês estão ligados. A primeira ideia era a gente dizer, não, x tem que ser maior ou igual a 0, porque o x está dentro da raiz. Porém, ele está dentro de uma raiz com índice ímpar. E se o índice é ímpar, ele pode ser qualquer número real. Então, esse aqui, uma coisa, o domínio dessa função são todos os reais. Tá? Bastante atenção a esse caso aqui específico. Tá? Fique atento. Eu gosto quando ele coloca... Quando ele coloca esses casos assim, é porque ele quer alguma coisa, né? Aí. E agora, esse aqui é a maiorzinha das dor de cabeça, tá? Por que que esse aqui é diferente? Porque esse aqui tem duas especificidades. Ele tem que ser diferente de 0, porque ele está embaixo, e ele tem que ser maior ou igual a 0, que ele está dentro.